36 anos de experiência, a System Idiomas oferece cursos para todas as idades, com uma metodologia de ensino que busca constante atualização. Nossas aulas são completamente imersivas e o aprendizado em inglês é integrado a situações do dia a dia e conhecimentos gerais. Você adquire a língua e outros conhecimentos ao mesmo tempo. System, inglês para você ganhar o mundo. Amar o próprio corpo por completo não é tão simples quanto parece. Às vezes é preciso sentir, explorar cada detalhe, passar pelos mais diversos processos. Leva tempo. Para algumas mulheres pode levar uma vida inteira. Mas não deveria. Seja gentil com suas mudanças. Vista um abraço que liberta. Yoga te faz bem. Perder peso ou se ver livre das rugas? Aqui na Slim você pode os dois. A Slim Center é o mais novo lugar para reunir saúde e bem-estar aqui em Maceió. Com protocolos modernos desenvolvidos com exclusividade, hoje a Slim é referência em emagrecimento e tratamentos estéticos. E tem mais! Durante as sessões você ainda leva para casa um kit de produtos exclusivo da Slim para potencializar o efeito do seu protocolo. Aqui, a palavra resultado é sinônimo de transformação. Que tal começar o ano fazendo as pazes com a sua autoestima? Estamos de volta. Por onde vocês estão nos acompanhando? Pois é, acompanha também os bastidores do nosso programa, que é no Instagram, @TVMar, canal 525 e @Gabriela_Garrido. Você também pode assistir a todas as nossas reportagens e entrevistas no nosso canal do YouTube, viu? Bom, gente, carnaval passou já, né? Tá na hora de tirar o confete do cabelo, a serpentina, desculpa, do braço. E, bom, vamos encarar a realidade. Porque a gente, dessa vez, né, não acordou com o chão aí das escolas de samba tremendo, não. Foi a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, né, gente? A Rússia invadiu a Ucrânia e muita gente ficou sem entender, né, do nada, o que tinha acontecido, né? Realmente a gente precisa entender como que está essa conjuntura, o que vai acontecer, né? Se outros países podem se envolver. Então, muitas são as perguntas neste momento. E, bom, a nossa produção, né, resolveu desmistificar esse assunto. A gente chamou aqui, está com a gente o historiador Cláudio Lopes. Ele vai falar com a gente exatamente o que está acontecendo e vai mostrar sobre mais detalhes sobre o que está acontecendo, os desdobramentos, tá? Então, muito boa tarde para você, Cláudio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, no dia de hoje. Obrigado. E muita gente quer entender, né, Cláudio? A gente vinha falando aqui nos bastidores o que realmente está acontecendo, mas para isso a gente precisa começar, como disse, do início, né? Então, o que motivou aí essa guerra por parte da Rússia? Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Então, é o seguinte, né? Vale ressaltar, vale entender, primeiro, o que é a OTAN, o que é essa organização do Atlântico Norte, né? Que organização é essa? Como surgiu? Então, a OTAN ela surgiu na Guerra Fria, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos criam esse órgão e pegam países da Europa para fazer uma rede de proteção, certo? Para combater, segundo eles, a expansão da União Soviética, a expansão do comunismo. Então, essa organização foi para ser uma rede de proteção. Logicamente, a União Soviética criou também o Pacto de Varsóvia, que também foi a rede de proteção deles, para com isso ficar aquele jogo na Guerra Fria, né? Onde todos os países soviéticos, os países capitalistas estavam disputando, só que friamente, não teve um conflito armado, um conflito quente. Mas aí a União Soviética acabou em 91, 30 anos faz esse ano que acabou a União Soviética. E a OTAN continuou existindo. A OTAN continua existindo. Vale ressaltar que alguns russos na Rússia não gostam dos Estados Unidos porque mantém essa OTAN persistindo no mundo, né? E a OTAN começa a pegar países também do leste europeu, países que fez parte da União Soviética, tipo Letônia, Estônia, países que eram da União Soviética e hoje estão onde? Na OTAN.
E o próximo alvo seria qual? A Ucrânia. Então, a Ucrânia seria um país que já estava simpatizando com a OTAN, já estava naquela paquera com a OTAN e estava para entrar na OTAN. Logicamente, o Putin, a Rússia, não queria ficar ao redor de OTANs e ele no meio com a Rússia. Então, por isso, um dos motivos para atacar a Ucrânia. Para dizer o seguinte, olha, eu não quero que a Ucrânia vire um país ligado à OTAN. Não quero que a OTAN fique cercando o território russo. Então, primeiro entender por que existe a OTAN, certo? Qual o objetivo da OTAN para a humanidade, para o mundo. Nem à toa que a OTAN atacou o Iraque em 2003, a OTAN atacou o Afeganistão. O Afeganistão, lá atrás, o Talibã, esse terrorismo talibã, é uma criação dos americanos. E, Cláudio, isso é tão pouco falado neste momento, né? Se fala mais na questão da invasão, mas historicamente desses fatos não se fala, né? Não podemos, tipo assim, por exemplo, não é como diz o popular, passar pano para a guerra na Rússia e Ucrânia. A guerra tem que ser condenada, não deve ter guerra, não podemos ter guerra. Mas também não podemos só falar de paz sem entender o motivo real que está acontecendo isso. Entendeu? E também não podemos deixar de lembrar o que a OTAN fez com a humanidade. Por exemplo, muito se fala agora, acho que ano passado, né, quando as tropas americanas saíram do Afeganistão, e aí o Talibã tomou conta e tal, mas pouco se sabe que quem criou aquele órgão Talibã, aquele terror, foi os americanos lá atrás, com a OTAN. Quem invadiu o Iraque em 2003 foi os americanos, com a OTAN assinando embaixo. Quem invadiu a Síria, bombardeou o Oriente Médio e tal, foi a OTAN também. Entendeu? Os refugiados pelo mundo que existe nos oceanos, por aí, sendo barrados em fronteiras, é consequência de ataques promovidos por países da OTAN. Entendeu? Perfeitamente. Então, assim, eu vejo muitos ucranianos refugiados, porque guerra gera refugiados, e sendo acolhidos, isso é muito importante, muito bom, porque toda guerra gera refugiados. Mas temos que lembrar que tem muitos refugiados pelo mundo sendo barrados. Entendeu? Com certeza. Então, para entender por que a Rússia atacou a Ucrânia, temos também primeiro entender o que é a OTAN, o que é esse órgão, o que é esse tratado que até hoje existe, mesmo pós-Guerra Fria. Perfeitamente. E muita gente confundiu aí, a gente pôde acompanhar os desdobramentos dessa guerra e a gente pôde perceber, né, que houve um pedido do presidente da Ucrânia em se inserir aí na União Europeia, não é, Cláudio? E muita gente confundiu com a OTAN, né? Então, como você vê aí, é outra coisa, né? Outra coisa totalmente diferente. É outra coisa, né? A União Europeia, por exemplo, há um ano atrás, o Reino Unido saiu da União Europeia, né? A União Europeia é um órgão também, logicamente, que engloba a Europa, né? A OTAN já engloba já parte do Canadá também, Estados Unidos. E ele fazer isso também é meio assim, a OTAN me ajude, né? Europeus do Ocidente me ajudem, né? Então é mais um desespero do presidente contra isso, entendeu? Vale ressaltar também que a Rússia não é inocente na história. A Rússia também quer construir um império. A Rússia é imperialista. Essa Rússia não é uma Rússia daquela União Soviética, por exemplo. É uma Rússia que está atacando, está matando, está provocando guerra. Entendeu? Então isso não deve também ser deixado para trás. Mas a questão que devemos mencionar, falar, é que não podemos, ao analisar essa guerra, inocentar a Europa, inocentar os americanos e a OTAN. Não podemos fazer isso. Com certeza. Teremos que entender por que está existindo isso. Não dá para se falar de paz sem entender o contexto geral. Porque se falar de paz sem entender o contexto geral, a palavra paz vira uma palavra fútil, uma palavra sem valor. Temos que entender primeiro por que está acontecendo isso. Entendeu? Exatamente. Por que isso está se perdurando. Com certeza. E aí isso faz a gente pensar em uma outra coisa, né? Vamos partir para uma situação agora relacionada ao posicionamento de alguns soldados da Ucrânia. Bom, pode ser em primeira mão aqui, eu ainda não tenho, tá, gente, a constatação, tá, realmente dessas fotos, mas eu cheguei a ver, Cláudia, em algumas fotos que foram enviadas, tá, em grupos, tá, à parte de pessoas confiáveis, tá? Alguns soldados da Ucrânia levantando a bandeira nazista, com o símbolo nazista. Não sei se você chegou a ver isso.
Pois é. A questão é o seguinte, né? Existe na Ucrânia neonazistas. Existe, entendeu? Não é? Existe na Ucrânia neonazistas, não é de hoje, entendeu? Muitos comunistas lá atrás foram perseguidos pelos neonazistas, entendeu? Existem muitos estudiosos da área que, antes de existir um breve pensamento sobre invasão na Ucrânia, já estudavam-se sobre a Ucrânia, entender sobre a Ucrânia, que existe lá parcelas neonazistas, que lá atrás, na Guerra Fria e tal, perseguia comunistas, entendeu? E neonazistas que têm apoios, por exemplo, de países, de comunidades europeias do Ocidente. Então, não é algo simples de se entender, mas é fato de dizer que a Ucrânia, dentro do seu país, tem segmentos nazistas, entendeu? Tem segmentos. Então, assim, é como eu falei agora há pouco, tem que entender, por exemplo, por que a Ucrânia quer chegar na OTAN. Será que a OTAN está apoiando todo esse aparato neonazista da Ucrânia? É uma interrogação que se cria. Eu me pergunto, entendeu? A mesma coisa, viu, Cláudio? A cada desdobramento parece que fica mais fácil, né, das pessoas entenderem como está se moldando esse quebra-cabeça aí. Na realidade, para a gente aqui do Brasil, há uma preocupação, na realidade, pelo que eu vejo, uma questão econômica, e como já foi falado, a questão dos fertilizantes, se não me engano, mas a preocupação realmente ali com o povo ucraniano, com os refugiados, né? Eu não vejo uma preocupação em relação à tomada de ação do Brasil em se meter, né, realmente nessa guerra. Essa é uma tendência que você vê? Então assim, eu percebo o seguinte, que o Brasil tem que estar na neutro nessa situação, né? Infelizmente, o presidente Bolsonaro falou que conversou 2 horas com Putin, mas depois disse que desconversou. Isso não é legal para o país, né? Isso não é legal para o país, né? Então, assim, eu acho que o Brasil deve manter, logicamente, a neutralidade, entendeu? Como sempre foi acontecendo durante esse processo, entendeu? Ao mesmo tempo, vale ressaltar que existe uma guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? A guerra que não é só a guerra do tiro, da bomba, da granada, do míssil, mas também de informações, de fake news, a guerra de propagandas, a guerra de falsas informações, que eu acabei de falar, entendeu? Por exemplo, a imprensa, a grande imprensa hoje, né, nós temos o privilégio de filtrar o que deve ser lido, assistido, ouvido, né? Mas existe uma guerra híbrida nesse sistema. De tipo assim, se acontecer essa guerra, vai acontecer sanções para o Brasil, vai acontecer sanções para o país tal, vai acontecer isso. Ter cuidado porque essa hibridez de informações que vai acontecendo durante o processo de conflito é muito perigoso. Com certeza, entendeu? Eu concordo com você. Então, é um termo a se estudar, é um termo a se pesquisar, é um termo a se analisar, que é a guerra híbrida. A guerra que está acontecendo hoje, 2022, que tem muitas informações, não é a mesma guerra que aconteceu lá no século XX. As informações são instantâneas, entendeu? Com certeza. Então, é ter esse cuidado, entendeu? Então, por exemplo, o Brasil pode sofrer algumas consequências, né? Por exemplo, eu vi hoje que muitos amendoins, por exemplo, que chega na Ucrânia e na Rússia, vem do Brasil. Então, pode acontecer também disso, por exemplo, do Brasil não exportar mais produto para esse país devido à guerra. Uma sanção, entendi perfeitamente. Cláudio, e em relação à população russa, né? Como você tem visto e estudado, né? O pessoal lá na Rússia, a população está apoiando essa decisão do Putin? Como é que está sendo, né, essa aceitação dessas tomadas de ação, né? Esses conflitos, nesses disparos, tantos mísseis, né, já foram disparados, tantas pessoas já morreram. Você vê protesto na Rússia, né, contra a guerra, né? Ao mesmo tempo, o governo russo proibiu algumas palavras de se utilizar lá no próprio país, entendeu? É mesmo? Mas, ao mesmo tempo tem russos, como eu falei lá no início da conversa, que não gostam da OTAN, recriminam a OTAN, entendeu? Isso Sim. É um ponto. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você quer ir para a guerra, né? Você ser contra a OTAN não quer dizer que você vai para a guerra, porque, por exemplo, filhos russos, pais russos estão indo para a guerra. Então, o povo russo está protestando contra a guerra, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, essa comunidade não apoia a OTAN, entendeu? Não apoia a OTAN. Perfeitamente.
É graças a essa organização que está toda essa geração de conflitos, de informações, de ataques, dessa possível guerra aí com escala maior, entendeu? Porque, por enquanto, os países não estão atacando a Rússia nem no Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia não é da OTAN ainda. Se a Ucrânia fosse da OTAN oficialmente, o artigo 5 do estatuto, né, do regimento, do documento da OTAN, fala o seguinte: qualquer país que for atingido, nós vamos entrar para proteger. Então, por isso ainda que os americanos e outros países da Europa não foram para a Rússia ou não foram para a Ucrânia proteger os ucranianos. Então, faz o quê? Sanções. Entendi. Sanções essas que aí vai ter consequências, digamos assim, gradativas, né? Mas quanto ao povo russo, isso é fato. O povo russo não gosta da OTAN. Mas não quer dizer que não protestem, não vai protestar contra a guerra. Porque também o Putin lá na Rússia tem também suas rejeições com o povo. Entendeu? É bom entender que naquela população russa, o imaginário é o seguinte: você não gosta da OTAN, não quer dizer que você também seja a favor do Putin, a favor da guerra. Não gostar da OTAN tá superior a isso, entendeu? Porque vem lá de trás. Vem de um histórico lá atrás. Entendeu? E quando a gente... Vem do histórico, é você não gostar dos americanos, etc. Ô, Cláudio, quando você como historiador, quando olha para trás, né, e vê todas essas guerras que nós lemos aí, estudamos, você falou sobre uma tendência aí de poder ter ou não uma escala maior, mas aí eu me refiro a uma terceira guerra, né? A partir de que momento, né, um momento crucial, a gente poderia aí sim começar a se preocupar ainda mais quando a gente fala em terceira guerra? É o que todo mundo quer saber, até a nossa produção aqui quer saber. É a pergunta que falta, viu, Cláudio? Então, eu lembro que quando essa semana começou os conflitos, né? E aí eu fui dar aula no dia seguinte e as turmas começaram a perguntar: professor, vai ter terceira guerra mundial, vamos para a guerra, e agora como é que vai ser e tal? Então é o seguinte, para acontecer uma terceira guerra mundial, primeiramente, né? Esse conflito teria que sair dessa escala Rússia e Ucrânia, né? Primeiro teria que ser os países que ajudam a Ucrânia, que beneficiam a Ucrânia, entrar nesse conflito, entendeu? Vale lembrar que eles, por exemplo, a Alemanha, alguns países do Ocidente, começando a mandar recursos, mandar armas para a Ucrânia, mas não estão entrando na guerra. Aí eu pergunto, certo, e aí a Rússia? Quem iria apoiar a Rússia? Poderia ser apoiada pela China, pela Índia. E poderia começar uma terceira guerra mundial, entendeu? Entendi. Só que ao mesmo tempo, vale ressaltar que a grande parte do gás europeu vem da Rússia. Muitas coisas que a Europa usufrui vem da Rússia. Então, provocar uma terceira guerra mundial não é tão simples se chega lá, invadir o país, vamos lá ter o confronto. Tem muitos interesses por trás. Por isso que o Biden, por exemplo, Estados Unidos, discursa, faz sanções, fala que é crime, fala que o Putin perdeu a noção, mas não está entrando na guerra. O exército da OTAN, por exemplo, não foi para a guerra. Hoje é Ucrânia versus Rússia. Perfeitamente. O mais que está acontecendo é os países ajudar a Ucrânia com algum benefício. Aí, respondendo mais diretamente, vai ter terceira guerra mundial? Na minha opinião, creio que não. Entendeu? Eu penso muito na questão do armamento nuclear, né? Porque isso, queira ou não, é um risco. Pois é, né? Porque, por exemplo, esse ataque nuclear é muito forte, porque a Rússia tem sei quantas ogivas, né? Tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos, né? Depois os americanos e tal. É um perigo, né? Ter um ataque nuclear, né? A Guerra Fria tinha esse perigo já de tipo, e agora? Se for para a Guerra Quente, o mundo se salva? Porque os dois países têm armas nucleares, não teve Guerra Quente. Eles continuam se armando com armas nucleares. O Putin falou agora que, há uma semana atrás, que já está de prontidão para ter armas nucleares em ataque. Isso é o que? Um blefe? Isso é uma ameaça? Isso é uma constatação? O que seria isso? Faz parte também da guerra híbrida essa informação aí para assustar os ucranianos? Entendeu? Então, assim, Sim. Eu acho que o ponto principal desse conflito entre Rússia e Ucrânia é analisar as notícias, as informações, estudar um pouco esse passado e entender que existe uma guerra híbrida, uma guerra de propaganda,
uma guerra de informação, uma guerra de tendência para beneficiar um lado. Muito entendeu? interessante, Acho Cláudio. que esse é o ponto. Inclusive, no início chamavam de guerra TikTok, né? Porque quando falavam sobre um ataque real, né? Aí muitas pessoas já circulavam vídeos ali no TikTok, né? As pessoas colocando os tanques chegando, né? Na fronteira ali entre a Ucrânia e a Rússia. E ficou conhecido assim. Mas, gente, vamos pesquisar mais sobre esse termo, né? Isso aí é a guerra híbrida, né? Isso aí é a guerra de informações. Guerra híbrida, porque gente. É esse ponto. Acho que o tema principal de estudo hoje é esse tema. Porque não é possível você só analisar uma fonte, entendeu? Então, por exemplo, hoje você pode criar TikTok, Instagram, esses vídeos de um ataque sem estar acontecendo. Teve até um canal aqui no Brasil que projetou a guerra com tecnologia de videogame, pô. Não foi uma imagem real. Nossa, tem que ter muito cuidado. Você imagina falar uma informação séria colocando uma imagem de videogame para quem está assistindo. Isso faz parte da guerra híbrida. Você poderia criar vários sinais desse videogame e mostrar para aquela pessoa que está assistindo. Com toda certeza. E ao mesmo tempo beneficiar um lado. No caso, o lado que está sendo beneficiado sempre agora aí é a OTAN, né? É a Europa, a Ocidental, os Estados Unidos, etc. É isso mesmo. Cláudio, eu gostaria de agradecer todas as suas explicações, viu? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter falado aí, né? Deixado as pessoas mais a par da situação, né? Por mais que muita gente acompanhou aí durante esse tempo de carnaval as notícias, né? Muita gente não quer mais ver também, né? Fica com o coração apertado, mas é importante também vocês tentarem ver realmente só nos sites, nos jornais de procedência. Não acreditem em tudo que vocês veem no grupo, nas coisas, tá, gente? Se certifiquem. Muito obrigada, viu, Cláudio? Até mais vezes. Obrigado pela exposição aí, por outras oportunidades, viu? Nós que agradecemos. O nosso programa dá prosseguimento agora, não mais falando sobre a guerra, né? Tá, gente? Mas para falar sobre um russo. É isso mesmo. A gente vai falar agora sobre algumas notícias aí dessa semana que deixou muita gente feliz, né? Vamos dizer assim, aproveitando aí esse período do carnaval. A gente vai ver aí um vídeo muito engraçado, tá, gente? É um cara que ele resgatou um corvo bebê. E olha só, gente, esse pássaro ficou super amigo dele. Vocês vão ver aí um vídeo rápido, porque ele caiu de uma árvore e aí esse moço tentou resgatá-lo, né? E olha só, gente, como parece um cachorrinho. Ele faz tudo que o dono dele pede. É impressionante a inteligência desse animal, gente. Será mesmo? Será treino? Olha, depois a gente vai conversar com um veterinário para saber se é possível mesmo, gente. Né? Olha só, o animal é muito importante, né, na vida da gente, imagina. Olha o frio que está aí. Impressionante, né, produção? Я нашел его в мае 2020 года в лесу. Случилось так, что елка вместе с гнездом упала. Я проходил мимо этого места и обнаружил птенца. Ему было примерно 2 недели, и вот с этого возраста я его вырастил, выкормил. Сейчас Гоше почти 2 года. Первый месяц было очень сложно, потому что птицу надо было кормить там каждые 3 часа. Примерно 90-80% рациона ворона состоит из мяса, поэтому я подготавливаю ему нежирные виды мяса. Difícil de entender russo, né, gente? Ainda bem que tinha legenda aí, mas super legal. Que fofo, gente. É fora da normalidade, né? A gente vê um pássaro tão bem treinado assim, não é? Bom, e vídeos como esse podem ser compartilhados agora no TikTok em até 10 minutos de duração, é isso mesmo. Em julho do ano passado, a plataforma já tinha colocado vídeos de até 3 minutos para serem inseridos ali, né? Antes a gente acompanhou vídeos mais curtos, como é o caso do Reels no Instagram, mas aí no TikTok a gente tem essa novidade, né? Vídeos de até 10 minutos poderão subir na rede. A medida também faz parte, de uma série de testes para medir o comportamento dos usuários e ampliar a experiência de uso. Eles falaram assim: nosso objetivo é agregar cada vez mais valor para a nossa comunidade e melhorar a experiência.
frequência. Se isso significa ampliar o limite dos vídeos, não mediremos esforços, disse um porta-voz do TikTok ao site The Verge. É isso mesmo, gente. A gente volta já já com mais algo mais. A gente tem aí os bastidores do mundo dos famosos com o jornalista e comentarista Caio Moura. Não sai daí. Com mais de 36 anos de experiência, a System Idiomas oferece cursos para todas as idades, com uma metodologia de ensino que busca constante atualização. Nossas aulas são completamente imersivas e o aprendizado em inglês é integrado a situações do dia a dia e conhecimentos gerais. Você adquire a língua e outros conhecimentos ao mesmo tempo. System, inglês para você ganhar o mundo. Amar o próprio corpo por completo não é tão simples quanto parece. Às vezes é preciso sentir, explorar cada detalhe, passar pelos mais diversos processos. Leva tempo. Para algumas mulheres pode levar uma vida inteira. Mas não deveria. Seja gentil com suas mudanças. Vista um abraço que liberta. Yoga te faz bem. Perder peso ou se ver livre das rugas? Aqui na Slim você pode os dois. A Slim Center é o mais novo lugar para reunir saúde e bem-estar aqui em Maceió. Com protocolos modernos desenvolvidos com exclusividade, hoje a Slim é referência em emagrecimento e tratamentos estéticos. E tem mais! Durante as sessões você ainda leva para casa um kit de produtos exclusivo da Slim para potencializar o efeito do seu protocolo. Aqui, a palavra resultado é sinônimo de transformação. Que tal começar o ano fazendo as pazes com a sua autoestima?